Você já teve aquela sensação estranha de saber algo sem saber por quê? Já tomou uma decisão sem lógica aparente, mas que te levou a resultados extraordinários? Já sentiu uma força invisível te empurrando para uma direção e quando seguiu, tudo começou a dar certo? Isso não é coincidência. Isso é o que Napoleon Hill chamou de o sexto sentido. A faculdade mais misteriosa, poderosa e espiritual da mente humana. Antes de revelar o que ele descobriu sobre essa inteligência invisível, peço que se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho e curta este vídeo. Porque hoje você vai compreender por que sua intuição, quando bem treinada, pode ser mais valiosa que diplomas, contatos ou dinheiro. No livro Pense e Enriqueça, Hill dedicou o último capítulo, após falar de desejo, fé, autossugestão, conhecimento, imaginação, planejamento, decisão, persistência e poder do Mastermind, a esse elemento enigmático que ele chamou de a porta para o templo da sabedoria. Ele afirma que o sexto sentido não pode ser explicado por métodos científicos, mas pode ser ativado pela prática da fé, da meditação, da concentração e do propósito elevado. É o elo entre a mente consciente e as forças superiores do universo. E mais, é essa energia sutil que separa o sucesso comum do sucesso extraordinário. Hill passou mais de 20 anos entrevistando as mentes mais ricas e poderosas da história. E uma coisa chamou sua atenção. Todos esses homens falavam de uma espécie de intuição infalível. Thomas Edison dizia que as ideias pareciam brotar do nada. Andrew Carnegie tomava decisões bilionárias com base em um sentimento interno. Henry Ford se guiava por um impulso súbito que dizia o que fazer. Não era racional, era sensorial, era o sexto sentido. Um pressentimento, e quanto mais você confia nela, mais ela se manifesta. É como uma antena espiritual que capta vibrações que os olhos não veem e os ouvidos não escutam. Ele revela que essa antena se afina com o tempo, quando a mente está livre dos medos e cheia de propósito. Imagine agora sua mente como um jardim. As ideias são sementes, o desejo ardente é a água, a fé é o sol. Mas o sexto sentido é como a brisa divina que sopra trazendo a direção certa, o clima perfeito para florescer. E aqui está o segredo. Quanto mais você alimenta sua mente com pensamentos positivos, mais clara e nítida essa intuição se torna. Não é um dom apenas dos gênios, é uma habilidade disponível para todos que desejam servir a um propósito maior. A mente que busca apenas sobreviver, competir e se proteger, vive no modo medo, e o medo bloqueia o fluxo do sexto sentido. Mas a mente que vive no modo contribuição, criatividade e confiança, vibra em outra frequência. É como se de repente ela se conectasse a uma central cósmica de sabedoria. E sabe o que acontece quando essa conexão se estabiliza? As ideias vêm, as pessoas certas aparecem, as decisões se alinham. E a riqueza financeira, emocional e espiritual começa a fluir. Hill dizia: você perceberá essa faculdade funcionando quando ideias brilhantes vierem sem esforço, quando pressentimentos salvarem você de armadilhas, quando soluções surgirem antes mesmo do problema se formar. Você já experimentou isso? Então me diga nos comentários agora mesmo. Você já sentiu uma intuição tão forte que te levou a tomar uma decisão importante e que mudou sua vida? Quero muito ler sua história. Nos próximos minutos, você vai entender como Hill dizia ser possível treinar a mente para que essa intuição se tornasse cada vez mais presente, poderosa e precisa. E mais, vamos revelar os 3 maiores obstáculos que impedem o sexto sentido de funcionar e como eliminá-los da sua vida para sempre. Mas antes, grave esta frase:
Toda riqueza verdadeira nasce primeiro como uma vibração sutil captada pela intuição. Se você conseguir colocar isso em prática, nada poderá te parar. Napoleon Hill dizia que o sexto sentido só se desenvolve em sua plenitude depois que os outros princípios do sucesso são dominados. Isso porque essa faculdade superior não pode operar em mentes confusas, apressadas, dominadas pelo medo ou distraídas com desejos fúteis. O sexto sentido é como uma flor rara, só floresce em solo fértil, cultivado com paciência, propósito e disciplina mental. E aqui está uma verdade brutal. A maioria das pessoas jamais acessa o sexto sentido porque vive presa aos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Tudo que não pode ser tocado ou medido é descartado. Mas os maiores inventores, líderes e artistas da história sempre disseram: a genialidade vem de algo além dos sentidos físicos. Hill observou que a intuição, quando guiada por fé e propósito, se torna quase infalível, e ele mesmo usava essa faculdade para tomar decisões importantes. Certa vez, enquanto escrevia um dos capítulos de Pense e Enriqueça, ele conta que sentiu uma presença invisível no quarto. Uma ideia surgiu tão clara, tão forte, que ele ficou em transe por quase 1 hora, escrevendo sem parar. Ao terminar, não conseguia lembrar exatamente como tudo aquilo havia sido produzido. Ele descreve aquilo como um ditado vindo de outra dimensão. Mas atenção! O sexto sentido não é um atalho mágico. Ele não substitui o trabalho, o estudo e a ação. Ele é o toque final. É como a intuição de um maestro no auge da sinfonia. É o pulo do gato, o lampejo que transforma o comum em extraordinário. E Hill ensina que para se tornar um receptor sensível a essa força, você precisa de 3 hábitos fundamentais. Silêncio diário. 10 minutos de silêncio por dia, sem celular, sem TV, sem vozes externas. Apenas você e sua mente. É no silêncio que a intuição sussurra. Propósito claro. Quem não sabe o que quer, não recebe instruções do universo. O sexto sentido responde a mentes determinadas. Fé ativa. Fé não é acreditar de olhos fechados. É crer com ação. É confiar no invisível e mover-se como se já soubesse o caminho. Napoleon Hill dizia que o universo fala com quem se cala para ouvir, e que essa escuta é sutil. É um empurrão, uma ideia repetida, uma coincidência estranha, um sonho insistente, um aviso silencioso. Quantas vezes você ignorou essas pistas e depois se arrependeu? Hill também alertava sobre 3 inimigos mortais da intuição: o medo, a dúvida e a pressa. O medo paralisa, a dúvida entorpece, a pressa cega. Quando a mente está tomada por essas forças, o sexto sentido se apaga, ele se retrai, porque ele não briga com o caos, ele espera o seu silêncio, ele se comunica na frequência da calma e da confiança. Se você está em dúvida sobre qual caminho seguir, qual projeto iniciar, qual decisão tomar, talvez o problema não seja a falta de opções, mas o excesso de barulho. O seu interior está gritando, mas você não está ouvindo. E por isso vive repetindo os mesmos ciclos, os mesmos erros, as mesmas escolhas que te prendem. Hill era categórico. Você pode treinar sua mente para ouvir a voz do infinito. E essa voz começa como uma brisa, mas pode se tornar um vento que sopra a seu favor. Você gostaria de aprender um exercício prático para ativar essa força hoje ainda? Então anote este ritual simples que Napoleon Hill sugeria aos seus alunos mais próximos. Antes de dormir, pense intensamente em um problema ou decisão. Peça com firmeza que sua mente subconsciente traga uma resposta durante o sono. Ao acordar, anote a primeira ideia que surgir. Ele chamava isso de reunião com o conselho invisível e afirmava que os maiores gênios da humanidade faziam isso, mesmo sem saber.
Esse tipo de conexão entre mente consciente e subconsciente é o que abre a porta do sexto sentido. É como se você plantasse uma semente antes de dormir e colhesse ao acordar. Faça esse teste esta noite e observe. Você pode se surpreender com a resposta. Na próxima parte, você vai descobrir como Napoleon Hill acessava mentores invisíveis e fazia perguntas diretamente a mentes brilhantes, mesmo após a morte delas. E como você pode aplicar esse mesmo modelo para ter ideias milionárias guiadas pelo seu sexto sentido. E lembre-se, se isso está te fazendo sentido até aqui, é porque o seu sexto sentido está acordando. Napoleon Hill revelou algo surpreendente que pouca gente conhece. Ele criou um conselho invisível de mentores espirituais com os quais se reunia todas as noites antes de dormir. Em sua imaginação criativa, ele se sentava numa grande mesa com figuras como Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Henry Ford, George Washington, entre outros, e conversava com cada um deles. Fazia perguntas, pedia conselhos, refletia sobre situações. E, segundo ele, as respostas vinham. Às vezes em sonhos, às vezes como ideias brilhantes. Outras como intuições tão precisas que mudavam o curso de sua vida. Parece loucura, mas essa é a essência do sexto sentido. Ele não depende da lógica comum, mas da vibração espiritual. Hill entendia que a mente humana é uma estação de rádio, capaz de transmitir e receber frequências. E que essas frequências não estão limitadas pelo tempo, espaço ou corpo físico. Quando você acessa o sexto sentido, você pode se conectar com mentes de qualquer época, com ideias do futuro, com soluções ainda não reveladas ao mundo. E aqui está o ponto-chave. Hill só começou a ter essas experiências depois de aplicar fielmente todos os outros princípios. Desejo ardente, fé, autossugestão, conhecimento especializado, imaginação, planejamento, decisão, persistência, poder do grupo Mastermind e o controle do subconsciente. O sexto sentido, segundo ele, é a coroa que só aparece quando a mente está alinhada com um propósito nobre e constante. Você já imaginou criar o seu próprio conselho invisível? E se você pudesse sentar-se toda noite com pessoas como Jesus, Salomão, Nikola Tesla, Walt Disney, Steve Jobs, ou mesmo alguém da sua família que já se foi e te inspirava profundamente, isso é possível. Não como espiritismo ou algo místico, mas como um exercício mental profundo que ativa a sua conexão com a inteligência superior. Lembre-se, sua mente não está presa ao crânio. Ela é parte de algo muito maior, uma mente infinita. E quando você silencia o ego, as vozes do medo e escuta com o coração, essa conexão se abre. Vamos fazer agora um pequeno exercício inspirado em Hill. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine que você está numa sala linda, com uma mesa grande de madeira polida, iluminada por uma luz suave. As cadeiras ao redor começam a ser ocupadas. Veja os rostos. Sinta a presença. Escolha seus mentores, um a um. Agora pergunte a cada um deles: qual decisão eu preciso tomar agora? O que está me impedindo de prosperar? O que você faria no meu lugar? Depois apenas ouça, sinta, permita que a resposta venha. Essa é a prática que Hill fazia todas as noites. E ele afirmava que depois de meses, passou a receber respostas antes mesmo de perguntar. A intuição dele se refinou tanto que parecia antecipar os acontecimentos. Esse é o estado avançado do sexto sentido. Agora entenda, isso não é mágica, é treino. A mente é como um músculo espiritual. Quanto mais você pratica, mais forte e sensível ela se torna. A chave está na vibração dominante que você mantém ao longo do dia. Hill dizia: você nunca poderá receber instruções puras se sua mente está turva com pensamentos de dúvida, preguiça, crítica ou inveja. Por isso, cultivar gratidão, entusiasmo e fé não é apenas uma atitude espiritual. É uma estratégia mental
para afinar sua antena com o invisível. Lembre-se, o invisível governa o visível. As maiores ideias, as maiores fortunas, os maiores impérios começaram com um sussurro na alma. Aquela voz interior que diz: vai, agora é a hora. Quantas vezes você ignorou essa voz? Quantas vezes você sentiu um aviso e não obedeceu, e depois se arrependeu? Quantas vezes você disse: eu sabia, mas mesmo assim fez o oposto? Isso não é coincidência, é o seu sexto sentido tentando te guiar. E quanto mais você o ignora, mais fraco ele fica. Mas quanto mais você o honra, mais forte ele se torna. Você não está aqui por acaso. Este vídeo é uma resposta, um sinal, seu chamado. Na próxima parte, vamos revelar os exemplos mais incríveis de milionários que usaram o sexto sentido para tomar decisões visionárias e como você pode aplicar a mesma mentalidade para criar riqueza em sua própria vida, mesmo começando do zero. Se isso está te despertando, continue comigo, porque você está prestes a entender por que Hill dizia: o sexto sentido é a ponte entre o mundo visível e o invisível, entre a mente humana e a mente de Deus. Napoleon Hill relatou inúmeros casos de pessoas que atribuíram seu sucesso diretamente a um impulso, a uma voz interior, a uma visão repentina que não tinha explicação lógica, mas que levava a decisões brilhantes. Ele dizia que os homens mais ricos que conheceu não eram os mais instruídos, mas os mais sintonizados com essa inteligência invisível. Vamos falar de alguns exemplos? Comecemos com Henry Ford. Ele foi ridicularizado por insistir que era possível criar um motor de 8 cilindros num só bloco. Engenheiros diziam que era impossível. Ele respondeu: façam e continuem tentando até conseguirem. Meses depois, a solução surgiu. Mas Ford revelou que ele sentia dentro de si que era possível. Não sabia como, mas sabia que era. Isso era o sexto sentido falando mais alto que a razão. E Thomas Edison, então? Quantas vezes ele falava com suas ideias antes mesmo de entender o que elas significavam? Certa vez disse: as invenções me procuram, não o contrário. Edison trabalhava até altas horas em silêncio profundo, onde, segundo ele, ideias caíam como raios de inspiração. Isso é pura intuição criativa. Andrew Carnegie, o homem mais rico de sua época, afirmou que seu maior segredo era saber ouvir o próprio silêncio. Ele confiava cegamente nos insights súbitos que recebia em momentos de relaxamento. E sempre dizia: é o que não consigo explicar que mais me ajuda. Walt Disney, a primeira vez que entrou num terreno abandonado e cheio de mato, onde seria a Disneyland, disse: eu já consigo ver tudo. Nenhum arquiteto, engenheiro ou investidor via o que ele via. Mas ele não precisava da aprovação dos outros, porque a imagem já estava clara em sua mente antes de existir no mundo físico. Percebe o padrão? Homens e mulheres que confiam nessa faculdade misteriosa, que silenciam a mente e agem com convicção, mesmo sem garantias externas, são os que criam o impossível. E isso vale para você. Você não precisa ser um gênio, só precisa aprender a se calar por dentro e escutar aquilo que não grita, mas sussurra, aquilo que não te empurra, mas te chama com suavidade, aquilo que não explica, mas te faz sentir. É por aqui. Hill dizia que todo ser humano recebe esses sinais, mas são poucos os que confiam neles. A maioria ignora, racionaliza, paralisa e depois se pergunta por que a vida não flui. Mas agora você vai aprender um método simples para ativar essa força diariamente. Anote: o ritual dos 5 minutos de intuição. Ao acordar, antes de olhar o celular, sente-se em silêncio por 5 minutos. Feche os olhos, respire fundo e pense em uma pergunta importante da sua vida. Não tente responder, apenas sinta. Observe os pensamentos que surgem.
os sentimentos, as imagens, até mesmo as palavras que chegam espontaneamente. Ao final, anote tudo, mesmo que pareça sem sentido. Ao longo do dia, fique atento. A resposta pode vir por uma conversa, um vídeo, um sonho ou um sentimento intenso. Esse é o primeiro passo para criar um canal direto com seu sexto sentido. Hill dizia que com o tempo, esse processo se torna automático. Você passa a viver guiado por uma sabedoria superior e a vida começa a conspirar a seu favor. Mas atenção, existe um erro fatal que bloqueia tudo isso. E Hill alertava: nunca use sua intuição para escapar do esforço. Use para elevar o esforço. Ou seja, o sexto sentido não é um atalho para a preguiça, mas uma bússola para a ação certa. Você deve trabalhar sim, mas agora com direção. Você deve agir sim, mas agora com sabedoria interior. Na próxima parte, vamos explorar o que a Bíblia revela sobre o sexto sentido e como os profetas, reis e apóstolos ouviam a voz do Espírito para tomar decisões cruciais. Hill acreditava que fé e intuição são irmãs gêmeas e quando andam juntas, o impossível acontece. Se isso está te tocando, se essa mensagem está ressoando em seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para o invisível. Essa pode ser a semente de uma transformação. Napoleon Hill, apesar de ter escrito para empresários e líderes do mundo material, nunca separou espiritualidade de riqueza. Em suas palavras, a fé é a base do milagre chamado sexto sentido. E é impossível falar de fé sem tocar na Bíblia, o livro mais lido da história da humanidade e o manual espiritual que, segundo Hill, carregava os segredos da mente subconsciente e da intuição elevada. Observe os grandes personagens bíblicos. Todos foram guiados por uma voz interior, nem sempre audível, mas sempre presente. Moisés ouviu a voz no deserto. Elias a escutou como um sussurro suave no meio do vento. José interpretava sonhos e tomava decisões de negócios baseadas em visões. Jesus se retirava para orar em silêncio e ali recebia direção. O apóstolo Paulo foi impedido várias vezes de seguir seus planos porque algo dentro dele dizia: não é por aí. O que é isso, senão o sexto sentido? Hill entendia que a intuição verdadeira não é produto da lógica humana, mas da conexão com o espírito. E quando uma pessoa silencia a alma, confia e entrega, ela passa a ouvir essa direção sagrada. No mundo moderno, chamamos de feeling, pressentimento, vibe. Mas, na essência, é o mesmo fenômeno que os antigos chamavam de voz de Deus. Você já parou para pensar quantas vezes na Bíblia a expressão "e Deus falou com ele" aparece? Mas como? Deus não tem celular, não envia e-mails. Ele fala através do coração, pela fé e pela intuição. E é exatamente essa força que Hill dizia ser o grande diferencial entre os que acumulam riquezas verdadeiras e os que passam a vida inteira correndo em círculos. Porque quem é guiado apenas por dados perde o invisível. Mas quem une sabedoria com intuição antecipa o futuro. Um exemplo claro disso é Salomão. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, pediu sabedoria. E o que veio junto com ela? Riqueza, influência, paz e prosperidade. Porque a sabedoria, quando aliada à escuta interna, torna-se visão. E quem tem visão, vê oportunidades onde os outros veem obstáculos. Hill não defendia uma religião específica, mas ele era categórico em dizer que sem uma ligação profunda com o Criador, o sexto sentido nunca se revela em sua plenitude. Porque essa faculdade é espiritual. E o espiritual só se ativa com reverência, fé e propósito. Agora eu te pergunto, você tem se dado tempo para ouvir Deus? Ou vive apenas buscando resultados, correndo atrás de metas, sem consultar a fonte que conhece todos os caminhos?
Às vezes, o que falta não é conhecimento, é conexão. E talvez você esteja aqui agora não por acaso, mas porque essa mensagem é a resposta que você pediu em silêncio. Talvez essa seja a confirmação que você esperava. Porque o sexto sentido se manifesta assim, através de sinais, de encontros, de palavras que tocam mais fundo do que deveriam. Agora, Hill também alertava sobre um erro gravíssimo: confundir intuição com medo ou emoção do momento. O sexto sentido verdadeiro traz paz, clareza, direção, mesmo quando desafia a lógica. Já o impulso do medo traz confusão, pressa, desespero, e é por isso que ele dizia que a mente precisa ser treinada com disciplina. A intuição é um músculo. Você precisa exercitá-lo. Como? Medite, ore, escreva suas dúvidas, peça uma resposta, espere em silêncio, observe os sinais e confie. Quando o seu espírito estiver alinhado, a resposta virá. E quando você agir de acordo com essa resposta, a prosperidade virá junto. Porque a intuição nunca aponta para a escassez. Ela aponta para a abundância que já existe dentro de você. Na próxima parte, vamos concluir esta jornada com os 5 sinais de que o seu sexto sentido está despertando e como isso pode mudar completamente sua vida financeira, emocional e espiritual a partir de hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que está em dúvida sobre o próprio caminho. Talvez você seja o canal pelo qual o sexto sentido dessa pessoa vai despertar. Chegamos ao momento final desta jornada. Se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Você já não é mais o mesmo de quando começou este vídeo. Napoleon Hill dizia: quando o sexto sentido desperta, nada permanece igual, porque o invisível começa a trabalhar por você. E agora, como prometido, quero te entregar os 5 sinais claros de que seu sexto sentido está sendo ativado. E como isso pode transformar sua vida de forma definitiva. 1. Você começa a sentir paz nas decisões certas, mesmo quando são difíceis. Quando a intuição fala, ela não grita, ela não obriga, ela sussurra e traz calma. Mesmo que a escolha pareça arriscada ou vá contra a lógica comum, há uma convicção interna que te faz seguir com fé. Essa é a voz do sexto sentido. 2. Coincidências se tornam frequentes demais para serem apenas coincidências. Você pensa em alguém e essa pessoa aparece. Um vídeo como este surge do nada, bem quando você mais precisa. Uma ideia que você teve aparece confirmada em um livro, numa conversa, numa placa na rua. O universo começa a responder, porque sua mente está sintonizada. 3. Você sente um desconforto interno quando está no caminho errado. Mesmo que tudo pareça certo por fora, há algo que incomoda. É como uma luz vermelha piscando dentro de você. É a intuição tentando te proteger. Hill dizia que ignorar esse alerta interior é a causa de muitos fracassos silenciosos. 4. Ideias e soluções começam a surgir de maneira espontânea. Enquanto você caminha, toma banho ou acorda, surgem respostas inesperadas. O que antes parecia um problema sem saída, agora se apresenta com clareza. Isso é resultado da mente subconsciente ativa, o canal pelo qual o sexto sentido se comunica. 5. Você se sente guiado, mesmo sem saber todos os passos. Você não tem todas as respostas, mas sente que está sendo conduzido, um passo de cada vez. A fé aumenta, o medo diminui, as oportunidades aparecem, as portas se abrem. E você sabe, lá no fundo, que algo maior está no comando. Se você identificou pelo menos 3 desses sinais na sua vida, parabéns! Seu sexto sentido está vivo, mas não basta perceber, é preciso confiar, agir, honrar essa intuição. Napoleon Hill insistia: as maiores fortunas nascem de ideias aparentemente insignificantes, mas que vieram em momentos de silêncio profundo e foram obedecidas com coragem. Portanto, a partir de hoje, pratique. Crie seu conselho invisível.
Silencie sua mente diariamente, escreva seus pressentimentos, siga os sinais que surgem e agradeça, porque gratidão é a chave que gira a fechadura do invisível. Você não está aqui por acaso. Você foi guiado até essa mensagem e agora tem duas escolhas: seguir como antes ou confiar nessa nova percepção. Seja qual for sua decisão, lembre-se que a mente intuitiva é o maior presente que você pode desenvolver. Ela pode te levar onde nenhum currículo, nenhum networking, nenhum esforço físico conseguiria te levar sozinho. A intuição que vem de Deus é o GPS da alma. E se você confiar, ela vai te conduzir à riqueza. Não apenas a financeira, mas a riqueza de uma vida com propósito, sentido e plenitude. Curta este vídeo se ele falou com você. Compartilhe com quem está precisando de direção. E se inscreva para continuar recebendo conteúdos que tocam o invisível e mudam o visível. Eu finalizo com uma frase de Hill, que talvez seja a chave de tudo. Quando você treina sua mente para ouvir o silêncio, o universo começa a falar alto com você. Viva essa experiência, desperte o sexto sentido e veja a vida conspirar a seu favor.